Você sabia que para viver em segurança não poderemos em tempo algum desprezar a disciplina? Sim, é ela, a disciplina, que nos mantém nos trilhos do caminho reto para o cumprimento de todos os nossos deveres. E somente o dever bem cumprido nos conferirá o acesso à legítima liberdade e à verdadeira felicidade. É muito bom estar com vocês novamente. Eu me chamo Wander e sou colaborador da Sociedade Espírita Irmã Rosária. Pois bem, nosso primeiro passo na reflexão de hoje é compreender o que seja o dever. Porque ainda temos tantas dificuldades quando se trata de nos ajustarmos de forma disciplinada para o cumprimento de nossos deveres? É que a nossa consciência culpada sente que uma força superior, por vezes, nos constrange a viver, a sofrer determinadas provas, junto de pessoas não tão simpáticas ao nosso espírito, em situações materiais e sociais difíceis, impondo-nos desafios avassaladores. Somos forçados no hoje, por uma reação muito natural da lei de Deus, a sofrer as consequências de nossas ações praticadas no ontem. E como crianças espirituais que somos, rejeitamos o remédio amargo da reparação, embora sabedores que desse esforço de agora dependerá o nosso futuro. Conforme o dicionário, dever é estar sujeito, é devotar-se, consagrar-se, como acontece nas diversas religiões, mas também um aspecto mais comum é regra social que se impõe através da moral, dos hábitos ou da própria lei, como nós somos obrigados a nos sujeitarmos às leis de nosso país. Dever, em resumo, é sinônimo de obrigação e responsabilidade. Ainda hoje, a maioria de nós só aceitamos as obrigações do próprio dever porque somos constrangidos a isso pelas circunstâncias da vida, não é mesmo? Deus, na sua infinita sabedoria, colocou-nos juntos daqueles aos quais nos comprometemos, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho ou na vida de relação, para que tenhamos a oportunidade de reeditar antigas experiências, na maioria das vezes marcadas pelo fracasso, em uma nova vida, pelo cumprimento de nossos deveres e pela reparação de nossos débitos. Segundo o Evangelho, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com todos os outros. O dever é lei da vida, porque está gravado na nossa consciência. Somos convidados, então, pela consciência a cumpri-lo nas menores particularidades da nossa vida, assim como nas questões mais complexas. Se vamos vencer ou se vamos fracassar, isso vai depender das decisões que representam as nossas escolhas em cada dia, em cada passo da nossa jornada. O Evangelho nos chama a atenção para o dever bem cumprido quando se trata das questões do sentimento. Nos adverte que é muito difícil de cumprir com o dever quando estão em jogo as questões do coração. Isso porque, frequentemente, o dever se acha em antagonismo com os nossos interesses pessoais. No exercício de nosso livre-arbítrio e de acordo com os nossos interesses, burlamos a nossa consciência e fugimos frequentemente ao cumprimento do dever para atender aos apelos do coração. Mas a nossa consciência, ressentida com a nossa fuga do caminho reto, nos adverte e nos convida ao retorno imediato
ao ponto de equilíbrio. Só que o nosso livre-arbítrio, muitas vezes arrastado por nossas próprias imperfeições e vinculações, se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Então, cegos pela paixão, nos precipitamos em uma jornada perigosa e frequentemente desastrosa para nós mesmos e ainda arrastamos conosco as vítimas de nossa infelicidade. Mas onde começa e onde termina com exatidão o nosso dever? Segundo o Evangelho, o nosso dever inicia no ponto em que ameaçamos a tranquilidade do nosso próximo e acaba sempre no limite em que não desejamos ver ameaçada a nossa tranquilidade. Deus nos criou a todos iguais perante a dor. Pequenos, grandes, ignorantes e sábios, todos devem passar pela experiência e poder assim avaliar todo o mal que pode fazer. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos seus filhos, instruídos na experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever se conserva inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever diante de si mesmo, do próximo, da sociedade, analisa as suas escolhas com as lentes da ética e da moral. Como conciliar o nosso desejo ardente de felicidade com a nossa obrigação, com o dever para conosco mesmo, para com o próximo, para com a humanidade? A ética nos diz que vida viver, enquanto a moral nos indica como devemos viver. A ética e a moral, não são antagônicas como muitos pensam, mas complementares, são faces da mesma moeda. Pois enquanto a ética nos coloca no lugar da desejabilidade, da excelência e da alegria de uma vida feliz, a moral nos indica em cada passo a dimensão da obrigatoriedade do dever. Afinal, temos obrigações, primeiro para conosco mesmo, depois para com os outros, como nos adverte o Evangelho. Mas quando fugimos ao dever, nos precipitamos num sentimento perigoso, o sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com as múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da nossa alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós uma vibração muito baixa, e assim intoxicando também o ambiente espiritual e as pessoas que convivem ao nosso entorno. Todos desejamos um mundo de paz e tranquilidade para a nossa vida e para a nossa família, mas nós frequentemente nos esquecemos, primeiro, de cumprir com os deveres que nos cabem, para depois receber todos os direitos que esperamos. Ou seja, devemos fazer corretamente o que nos pede o dia de hoje, e não precisaremos repetir a amarga experiência no dia de amanhã. Mas, com frequência, alegamos que o fardo de nossas expiações está muito pesado, tão pesado que não conseguimos elevar a fronte e mudar a sintonia, afastando-nos das correntes inferiores para nos ligarmos aos mensageiros da esperança que nos socorrem em nome do Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nem nos sentimos dignos de tal auxílio e nos afogamos no poço das lamentações infinitas.
O que fazer quando nos sentimos diante dessa situação? Recordemos a passagem do bom ladrão, aquele colocado ao lado de Jesus e também crucificado. Podemos, assim como o bom ladrão, apresentar-nos com uma volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitamos sinceramente o dever da própria regeneração. Avançamos assim diretamente para uma região espiritual diferente daquela que estávamos acostumados a viver, a vibrar, e vamos para outra, onde o jugo é mais suave e todo fardo é mais leve, como nos assegurou Jesus. Ao mudar de sintonia, resignado diante das provas e reconhecendo o seu imenso valor, alteramos o nosso padrão vibratório imediatamente e passamos a respirar assim num ambiente de extrema paz espiritual, ainda que o nosso corpo esteja submetido a uma dor. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá na falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis aí, meus irmãos, minhas irmãs, o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso com Jesus. Por isso, pague o tributo de esforço próprio à vida. Cumpra com todos os deveres a que momentaneamente as circunstâncias da vida te colocou à frente. Não fuja às suas responsabilidades. Tenha em mente que tudo é útil e necessário e que nada acontece por acaso. O Deus que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente. Conservemos, pois, assim, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos mentores espirituais e a certeza da proteção deles. Contudo, não olvidemos em tempo algum o dever natural de seguir para o alto, utilizando os nossos próprios pés. Porque a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família, de corações que se agrupam em torno de ti mesmo e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Sabemos das inúmeras dificuldades que enfrentamos em nossos diversos ambientes de luta diária. É preciso um esforço enorme para superar as nossas imperfeições, porque o homem poderoso vence a si mesmo, o homem forte vence o seu inimigo. Imprescindível se faz, nesse sentido, eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence, e servir a comunidade cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. É preciso que nos ajustemos à lei de amor, de justiça e de caridade, para que todo o ambiente à nossa volta seja significativamente influenciado pela nossa mudança. Recorda, meu irmão, minha irmã, que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam.
O acaso não existe e merecemos a companhia, as dores e as situações diversas que nos colocam à prova e que exigem todos os dias que cumpramos com os nossos deveres, sejam eles materiais, sejam eles morais, sejam eles espirituais. Paguemos as nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, somente alcançaremos a concretização de nossos projetos de felicidade só quando liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei de Deus. Mas se no cumprimento de nossos deveres as lutas se fizerem maiores, as dores se fizerem mais atrozes, o que fazer? Se a provação complicada é consequência de nosso erro, a perturbação é o fruto do esquecimento de nosso dever. Devemos, portanto, nos renovar no dia de hoje, onde estivermos, porque onde estivermos, esse é o local ideal para o nosso processo de reajustamento. Não vamos parar aí nessas circunstâncias com essas pessoas por acaso. Ouvidemos então as linhas curvas de nossas indecisões, observemos o caminho redentor que se nos apresenta e a proposta do Cristo para o nosso melhoramento e façamos do nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade firme de seguir os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e se eu estiver caminhando e durante esse processo eu cair? Estejamos convictos, meus irmãos, de que o reerguimento não se fará esperar. Nunca estamos sozinhos. Benfeitores espirituais nos acompanham passo a passo e muitas vezes nos sustentam nas horas mais difíceis. Só é necessário que estejamos vinculados a eles, a Deus, a Jesus, pelo mecanismo da prece, para poder então receber o auxílio que desejamos, o auxílio que esperamos, conforme o nosso merecimento. O dever do trabalhador, o nosso dever, é continuar a tarefa que nos foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel, que é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos, da elevação e da paz. Sejamos fortes, sejamos resistentes. João Evangelista, no capítulo 6, versículo 68, narra-nos que Jesus reunia em torno de si um grande número de simpatizantes da sua doutrina. Certa feita, à medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores então numerosos penetravam mais vastos ciclos dos domínios da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina e longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os seus discípulos. Também vós quereis-vos retirar? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia para sempre gravada no edifício cristão. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens
a palavra de vida eterna. Também nós, meus irmãos, diante do cenáculo do Evangelho, temos tido a oportunidade de rever inúmeras vezes ao longo da nossa vida as experiências, as lições e os conselhos seguros do Mestre Jesus a fim de alcançarmos o reino de Deus. Mas é preciso que para isso cumpramos com os nossos deveres, seja na vida de relação, seja em casa, seja no ambiente profissional. Temos que primeiro cumprir com as nossas obrigações para nos tornarmos merecedores do título de servidores de Jesus. Por isso, o dever, segundo o Evangelho, é o mais belo laurel da razão, conferindo à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Firmes em nossos propósitos, abandonemos assim a queixa, esse vício imperceptível que nos distrai, e até as pessoas mais intencionadas são iludidas na execução do dever justo. A fortuna suprema do homem é a paz da consciência, e a paz da consciência só será conquistada por nós pelo dever bem cumprido. Em toda tarefa que o destino te situar, seja na família, seja no trabalho ou na sociedade, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não perturbem as desconfianças, a calúnia ou a má-fé. Atento que Jesus venceu galhardamente tudo isso. E nós, com o seu auxílio, e nós, com o auxílio de nossos benfeitores espirituais, nós também poderemos vencer. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Um grande abraço.